Sejam muito bem-vindos ao canal Monumentos, meu nome é Eduardo Loja, eu sou Alexandre Loja e hoje vamos conhecer um pouco da história do Arco do Triunfo, considerado uma das melhores obras de arquitetura do mundo e um dos monumentos mais visitados da capital francesa, perdendo apenas para a Torre Eiffel. Já se inscreva se for novo por aqui, nesse canal somos apaixonados por conhecer todos os detalhes dos monumentos mais fascinantes da nossa história. A partir deste vídeo em diante, a gente tem uma novidade para vocês. A gente resolveu que em todo final de vídeo, a gente vai listar curiosidades exclusivas sobre o monumento que a gente está tratando no vídeo. Então fica até o final para não perder essa novidade. E vale lembrar, como sempre, que não somos especialistas, mas somos apaixonados por história e acho que é legal que a gente conheça juntos um pouco da história desses monumentos incríveis. Então, sem mais enrolação, sejam muito bem-vindos e vamos logo para o vídeo de hoje. Nome e localização. Localizado no encontro de 12 avenidas muito importantes de Paris, incluindo a famosa Champs-Élysées, o Arco do Triunfo é um ícone. Para chegar até a base do Arco do Triunfo, há passagens subterrâneas em diferentes avenidas para que os turistas não tenham necessidade de atravessar a perigosa rotatória ao seu redor. O Arco do Triunfo é também chamado de Arco do Étoile, por estar no cruzamento de várias avenidas em forma de estrela. É um monumento localizado na cidade de Paris, construído em comemoração às vitórias militares de Napoleão Bonaparte, o qual ordenou a sua construção em 1806. Representa, portanto, o enaltecimento das glórias e conquistas do Primeiro Império Francês. Construções e inauguração. Só a base do monumento demorou 2 anos para ser construída. Isso aconteceu em 1810, quando Napoleão entrou em Paris pelo oeste, junto com a sua noiva, a arquiduquesa Maria Luísa de Áustria. O projeto foi desenvolvido pelo arquiteto Jean Chalgrin, só que em 1811 ele morreu e as obras foram retomadas por Jean-Nicolas Rouillot. Durante a restauração francesa, a construção foi interrompida e não seria terminada até o reinado de Luís Filipe I, entre 1833 e 1836. Inaugurado em 29 de julho de 1836, a monumental obra detém gravados os nomes de 128 batalhas e 558 generais. O arco localiza-se na Praça Charles de Gaulle, no encontro da Avenida Champs-Élysées. Nas extremidades da avenida encontram-se a Praça da Concórdia e, na outra, La Défense. Arquitetura da estrutura. Projetada pelo arquiteto francês Jean Chalgrin, o monumento tem 50 metros de altura por 45 metros de largura e 22 metros de profundidade. Outro monumento, o chamado Arco de Tito, serviu de inspiração para sua concepção. A escala do Arco do Triunfo é tão massiva que 3 semanas após o desfile da Vitória de 1919 em Paris, que marcou o fim da Primeira Guerra Mundial, o aviador Charles Godefroy conseguiu passar com um avião pelo centro do monumento. De arquitetura neoclássica, o arco é composto por 4 grandes pilares que proporcionam a passagem por meio de 2 entradas frontais maiores e 2 laterais menores. O Arco do Triunfo em Paris apresenta elementos neoclássicos da arquitetura romana. Túmulo do Soldado Desconhecido. Em sua base situa-se o túmulo do chamado Soldado Desconhecido. Em 1921, um soldado francês morto durante a Primeira Guerra Mundial foi enterrado abaixo do arco. Sua lápide ficou justamente conhecida como Tumba do Soldado Desconhecido. E até hoje serve de homenagem simbólica a todos os soldados franceses mortos durante as batalhas na Primeira Guerra Mundial. De maneira geral, os monumentos erguidos pelas nações para honrar os soldados que morreram em tempo de guerra sem que os seus corpos tenham sido identificados são justamente chamados de túmulos do soldado desconhecido. Se você está gostando do conteúdo, por favor deixe seu like e se for novo por aqui, não se esqueça de se inscrever. Seu apoio é muito importante para continuarmos motivados e trazendo cada vez mais conteúdos para vocês. Principais esculturas. O esplendor do monumento é realçado pelas esculturas em seus pilares. As 4 principais em cada pilar do arco são: a primeira é a escultura conhecida como A Partida, de 1792, de François Rude. A escultura celebra a causa da Primeira República Francesa durante a revolta de 10 de agosto de 1792.
Este acontecimento marca efetivamente o fim da monarquia francesa. Já o chamado O Triunfo, de 1810, de Jean-Pierre Courtot, comemora o Tratado de Schönbrunn, que foi firmado entre a França e a Áustria em 14 de outubro de 1809, pondo fim à Guerra da Quinta Coligação, uma das fases das guerras napoleônicas. Foi assinado no Palácio de Schönbrunn, situado em Viena. A Áustria tinha sido derrotada e a França impôs os seus termos de paz. A terceira escultura é A Resistência, de 1814, de Antoine Étex. Celebra a resistência francesa aos exércitos aliados durante a Guerra da Sexta Coligação. Foi a união militar da Áustria, Prússia, Rússia, Suécia, Reino Unido e alguns estados alemães contra o Império Francês de Napoleão Bonaparte. A coalizão conseguiu derrubá-lo do poder e forçá-lo ao exílio na ilha de Elba. Porém, em 1812, Napoleão invadiu a Rússia. O enorme exército, contando com mais de 500 mil soldados e pessoal de comando e intendência, foi a maior força militar jamais reunida até aquela data. Por fim, a última escultura é A Paz, de 1815, de Antoine Étex, que comemorava o Tratado de Paris. O Tratado de Paris foi um tratado assinado a 10 de fevereiro de 1763 entre a Grã-Bretanha, França, Portugal e Espanha e que pôs fim à Guerra dos 7 Anos. As negociações resultaram de um acordo com o rei da França, Luís XV, em março de 1762. A França estava esgotada após a vitória britânica, que marcou a conquista do território francês no Canadá. Desfiles militares. Após a sua construção, o Arco do Triunfo tornou-se o ponto de partida dos desfiles militares do exército francês, após campanhas militares vitoriosas e para o Dia da Bastilha, a 14 de julho. Alguns dos desfiles vitoriosos que ocorreram neste local incluem do exército alemão em 1871, do exército francês em 1919, do exército alemão em 1940, quando a França tinha sido dominada pelos alemães, e dos exércitos aliados em 1944 e em 1945, já no fim da guerra e com a França sendo libertada do poder alemão. Depois que o corpo do soldado desconhecido foi colocado no arco após a Primeira Guerra Mundial, os desfiles militares evitam passar pelo seu centro. Este gesto tem um simbolismo muito grande, demonstrando respeito aos soldados que morrem em guerra. Para demonstrar o quanto esse simbolismo era respeitado, até Adolf Hitler em 1940 e também Charles de Gaulle em 1944 cumpriram esse gesto. Arco embrulhado como presente. Em 2021, o arco foi revestido por 25 mil metros quadrados de tecido reciclável de polipropileno, fixado com 3.000 metros de corda vermelha, também reciclável, seguindo um projeto de Cristo e Jean-Claude. As obras começaram em julho de 2021 e o que foi chamado de Arco do Triunfo embrulhado ficou exposto durante 16 dias. O Arco do Triunfo embrulhado seguiu o desenho que os dois artistas imaginaram no início da década de 60. A obra ficou concluída em 18 de setembro e no dia 3 de outubro começaram os trabalhos para remover o embrulho. O custo da iniciativa, de 14 milhões de euros, será pago com a venda de obras originais de Cristo e Jean-Claude. Curiosidades do Arco do Triunfo. 15 de dezembro de 1840, os restos mortais de Napoleão, trazidos da ilha de Santa Helena, passaram sobre o arco no seu caminho para a última sepultura do imperador no Hotel des Invalides. O Arco do Triunfo faz parte do Eixo Histórico, uma série de monumentos e grandes vias públicas num percurso que vai desde o Pátio do Louvre até o Grande Arco de La Défense. Ele foi o Arco do Triunfo mais alto do mundo até a construção do monumento à La Révolution no México em 1938, de 67 metros. A batalha que Napoleão venceu e que deu origem à criação do monumento foi a vitória da França na Batalha de Austerlitz. Apesar de Napoleão ter encomendado a construção do monumento, ele não pôde ver o arco completo, pois faleceu no ano de 1821, quase 15 anos antes de ser concluído. Napoleão mandou construir uma réplica de madeira do arco que foi dado à sua esposa Marie-Louise em seu casamento. No topo do Arco do Triunfo, após 286 degraus, os turistas são presenteados com uma das mais belas vistas de Paris. Lá de cima, além da rotatória do Arco do Triunfo, você terá uma vista panorâmica das principais avenidas de Paris. 2 tentativas de assassinato tiveram lugar no monumento. Uma sobre Charles de Gaulle, 1962, e outra sobre Jacques Chirac, em 2002.
Ambos sobreviveram. E aí, o que você achou da história do Arco do Triunfo? Queria agradecer demais para você que assistiu até aqui. Mais uma vez eu peço que deixe o like e se inscreva se for novo no canal. Deixe nos comentários sua opinião e nos diga que monumento você deseja conhecer por aqui. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Alá Revolucione no México em 1938 de 60. Eu achei engraçado. No México. Bota no outro. Calma,